Olá, seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é André Jocura e sou professor do curso de Educação Física. E em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, pessoal. Eu sou Mel Liane, sou mulher, tenho 46 anos, sou casada, tenho uma filha e sou tutora de pet. Sou de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, sou uma pessoa de sorriso fácil, sou nova para ser chamada de senhora e velha para ser chamada de mocinha. E vou conversar com vocês hoje sobre a infância, um período importante no desenvolvimento cerebral. O tema da nossa conversa é Infância, um cérebro em desenvolvimento. E eu convido você para iniciar essa proposta pensando como esse ser tão pequenininho começa a fazer algumas funções muito complexas, como sentar-se, engatinhar e ter algumas habilidades relacionais. E percebam, isso com pouca idade, e nós vamos fazer isso pela primeira vez. Então, como será que esse processo acontece dentro da gente? É por aí que nós vamos entender esse conteúdo hoje. A infância é um período muito importante onde há um potencial incrível de desenvolvimento, sobretudo pela formação de conexões neurais, por um processo conhecido como sinaptogênese. Mas calma, nós vamos estudar juntos e a gente vai compreender esses nomes difíceis. Para que a gente consiga explorar um pouco mais esse conteúdo, nós precisamos entender a base. Se a proposta reflexiva era pensar como é que a gente desenvolve coisas complexas com tão pouca idade e executamos ações pela primeira vez, que sistema é esse que coordena tudo isso? Então eu vou te contar agora. É o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é dividido em duas partes: o central e o periférico. Então, imaginem que vocês estão observando um bebê com uma lupa e vocês conseguem enxergar, além da pele, da estrutura do músculo, nós vamos enxergar mesmo o que tem lá dentro, no cerne do bebê. É o que essa imagem está propondo neste momento. A parte da imagem em rosa faz menção ao sistema nervoso central. Observe que aqui em cima, no topo, na nossa cabeça, que mora a sala de controles. Essa sala, ela é estruturada por algumas estruturas fundamentais: o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinhal. E o sistema nervoso central é formado pelos tendões, que são as ramificações que levam e que trazem informação o tempo inteiro para o sistema nervoso central. Na imagem, aonde eu passo o mouse, então nós temos em rosa o sistema nervoso central e em amarelo o sistema nervoso periférico. Aqui embaixo do slide também tem uma referência bibliográfica, porque se você gostou do assunto, você pode aprofundar e estudar um pouco mais nesse livro didático recomendado aqui no finalzinho do slide. Então, para que a gente comece a entender sobre tudo isso, eu faço um convite para você. A comunicação neural, ela é dada pelos neurônios. E você sabe o que é um neurônio? Então, o convite é:
aprofundar-se nesse tema junto comigo nesse momento e depois estudar um pouco mais sobre o assunto para ficar muito bom nesse conteúdo, porque é um conteúdo muito atual e importantíssimo para o desenvolvimento de todas as profissões. Observe no slide que nós temos um neurônio. Exatamente. Esse é um dos tipos mais comuns de neurônios. Existem outros, mas eu trouxe para você aqui também um neurônio que eu fiz, que é muito parecido com o da imagem. Então, através desse neurônio que está nas minhas mãos, nós vamos estudar alguns elementos importantes da comunicação neural. Comunicação neural é o mesmo que sinapse. E a sinapse é a informação que um neurônio carrega e que vai passar para outro neurônio. Observe que os neurônios, eles se encontram, mas eles não se tocam. Eles chegam muito pertinho um do outro. Então, esse processo onde eles se encontram chama-se sinapse. O neurônio, ele tem estruturas particulares. Aqui, nessa parte de cima, são os dendritos. Eles são mais volumosos do que a parte de baixo, que é o axônio. Nós temos o citoplasma e o núcleo, onde carrega o material genético. Toda a informação, ela passa aqui, olha, pelo terminal axonal. Esses nódulozinhos são os nódulos de Ranvier, a camada de mielinização que a gente estuda com bastante propriedade, inclusive, que deixa o neurônio mais rápido, porque faz um impulso saltatório. E aqui é o axônio, aonde sai a informação e o dendrito do outro neurônio captura essa informação. Mas que informação é essa? É uma informação elétrica e química. Mas hoje nós vamos estudar a química. Por quê? Porque a informação química traz vesículas sinápticas, que são os neurotransmissores. Aqui, nessa imagem, nós temos essa representação de quando um neurônio se encontra com o outro. E essa parte luminosa da imagem simboliza, então, uma bolsinha, que é a vesícula sináptica cheia de neurotransmissor. Aqui, nessa imagem, nós já conseguimos ver que o neurônio pré-sináptico lança essas bolsinhas na fenda sináptica para que o outro neurônio pós-sináptico possa capturar. Lógico que aqui tem um processo muito interessante, que precisa se abrir canais de cálcio específico para que seja aclopado os receptores particulares de cada tipo de neurotransmissor, tá? Mas isso vai ficar para uma próxima conversa. Nós vamos entender essa comunicação neural de um espaço um pouco mais global. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Uma sinapse, aonde há troca de neurotransmissores entre um neurônio e outro. E olha que interessante, isso acontece o tempo inteiro. Essa imagem traz a informação do estímulo, porque o neurônio, ele precisa de um potencial de ação para ser ligado, enviar a informação, que é esse sinal em vermelho, e ao mesmo tempo que ele envia a informação, ele também recebe. E ele não recebe uma de cada vez, são múltiplas. Então, tudo isso está acontecendo no cérebro do bebê o tempo inteiro, mas acontece do nosso também. Qual é a diferença do bebê? Isso acontece numa velocidade um pouco maior. E por que a sinaptogênese? Porque essas comunicações estão acontecendo pela primeira vez, tá? Então, elas precisam acontecer, serem fortalecidas, se necessário, são podadas, que são as podas neurais, e as aprendizagens vão acontecendo e se avolumando. O que nós temos, então, com todo esse processo? A formação de uma rede neural, o que simboliza essa imagem. Então, nós podemos ver que esses traços são a representação dos diversos neurônios que nós temos no nosso sistema nervoso.
essas imagens com uma luminosidade simbolizam o quê? Os neurônios que estão em comunicação neural, ou seja, sinapses. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, nós sabemos, graças à neurociência, que para uma atividade simples, como o bebê ficar sentado, ele usa mais de 1000 comunicação neural que precisam ser estabelecidas para que a ação aconteça. E olha que interessante, essa imagem traz uma representação para a gente. O fato de você estar pensando agora sobre o que eu estou falando, usa vários neurônios aí do seu cérebro para que você possa ter uma ideia, para que você realmente consiga entender e transferir esse conhecimento que eu estou passando para você. Então, é uma estrutura biológica que acontece dentro da gente e que a gente não tem conhecimento. A gente não fica pensando, nesse momento eu estou associando essa informação e milhares de neurônios estão sendo ligados e conectados dentro de mim. Não, a gente não pensa isso. Isso acontece de uma forma automática. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa pensar dentro de tudo isso. Essa é uma imagem de um cérebro real. E tem gente que nem gosta de ver, então eu vou passar rapidinho. Mas essa é uma imagem de um laboratório de anatomia. Então, só para vocês verem que o cérebro é um tecido homogêneo, ele tem a mesma cor. E o sangue fica por fora, o sangue não entra dentro do cérebro. O cérebro tem uma barreira hematoencefálica, tá? Para proteger mesmo o tecido nervoso. Mas vamos olhar para esse cartoon, para esse desenho. E aí eu vou trazer um grande amigo meu que chama Wilson, que é essa bolinha de isopor que eu uso para melhorar o conhecimento da neurociência, para que a gente torne esse conhecimento mais fácil e didático. Então, imagina que esse é o meu cérebro. Ele está pintadinho em cores como o da imagem, que é para a gente entender que cada cor diferente é responsável por um tipo de codificação e decodificação da informação. Mas por que eu preciso saber disso? Porque se você conhece isso, você vai saber adaptar as estratégias, a intervenção adequada para a sua criança e promover o estímulo adequado para o desenvolvimento infantil. Vamos lá, mais um pouquinho, vem comigo. Aqui, essa bolinha, esses olhinhos, ó, simbolizam os meus. Essas tampinhas simbolizam os olhos como os meus. Essa bola é lisinha, mas o nosso cérebro não é lisinho assim. O nosso cérebro, ele é todo rugoso. Imagina essa folha de sulfite, tá lisinha, não tá? É como se a natureza amassasse essa folha lisinha e compusesse o tecido cerebral. Imagina que todo vãozinho, toda ruguinha guardam especificidades muito importantes e colônias específicas de células nervosas que serão responsáveis por muitas funções. E nós precisamos entender que toda essa comunicação é integrada. Não funciona de forma isolada, mas integrada o tempo inteiro. Voltando aqui para o meu Wilson, vamos entender que o cérebro infantil, ele tem uma hierarquia, uma forma de desenvolvimento. Ele não desenvolve assim de qualquer jeito, numa bagunça. Não, ele desenvolve de trás para frente. Então, aqui atrás, essa área verdinha, é como se fosse a minha nuca. Olha, pessoal, agora eu preciso usar a imaginação. Aqui está o lobo occipital e ele é o responsável por decodificar todas as informações visuais. Mas é esse tecido cerebral, não é todo o tecido cerebral. O que é responsável por decodificar as informações visuais? A camada que envolve a córtex cerebral, tá? Que envolve o cérebro, perdão, que chama-se córtex cerebral. Essa camada que é rugosa e essa camada que é rica em neurônios. Então, os neurônios que habitam
essa parte do lobo occipital que faz toda a decodificação daquilo que a gente vê, tá? Aqui, essa área laranja que fica logo acima da minha orelha, chama-se lobo temporal e cuida das informações sonoras. Cuida também das informações olfativas e da gustação. Eu gosto até de fazer um triângulozinho, que assim a gente não esquece, ó. Ouvido, nariz e boca. Essa parte vermelhinha cuida de todas as informações do controle do ajuste motor, as informações sensório-motoras, as fundamentais para a gente andar, correr, se equilibrar, tato, para que a gente possa escrever. Então, todas essas funções estão aqui, em cima, no lobo parietal. Como o cérebro infantil se desenvolve de trás para frente, então nós precisamos de estímulos necessários para que os infantes possam se desenvolver. Então nós precisamos fazer com que muitas células como essa daqui, elas trabalhem de maneira intensiva para que o estímulo aconteça, né? Então, por isso é importante que essa criança vivencie diferentes coisas, para que ela faça atividade na natureza, atividade em diferentes superfícies, como em piso, na grama, na água, para que ela possa ampliar o funcionamento cerebral dela. Vamos fazer um outro exercício simples comigo. Se nós envolvermos a criança em atividades de discriminação visual, por exemplo, nós colocamos os neurônios que habitam essa área do lobo occipital para trabalhar. Ó, colocamos esses neurônios para funcionar. Mas ao mesmo tempo que essa criança precisa fazer uma discriminação visual do que é uma bolinha amarela, do que é uma bolinha azul, por exemplo, ela precisa de uma ação motora para concretizar essa informação. Então, ela visualiza a bola e vai lá agarrar a bola. Então, já o outro lobo está sendo estimulado. Olha aqui, duas áreas importantes que estão sendo estimuladas. Agora, se você dá um comando verbal, que hora que ela pega a bolinha, ela tem que falar a cor da bolinha, produzir um som, né? E se nortear por esse som, você estará envolvendo duas áreas responsáveis pela informação sonora. Tanto a informação aqui temporal, que ela vai ouvir o som, né? E se você estimular com que essa criança fale a cor da bolinha, você também estará desenvolvendo uma outra área aqui que fica bem pertinho dessa amarela, que é uma área de articulação da fala que chama Broca. Então, olha quantas coisas você está fazendo aqui no cérebro dessa criança. E olha que interessante ainda. Imagine que esse fio de lã que eu tenho aqui comigo seja a rede neural formada com esse exercício. Então, uma simples atividade, mas muito intencional, porque eu dirigi essa atividade de acordo com o conhecimento específico da neurociência, eu consegui fazer, ó, uma rede neural importante no cérebro da minha criança. Olha como é interessante. Quanto mais eu consigo ampliar a área e estimular essas meninas que levam informação para o cérebro e que trazem informação do cérebro para o corpo, maior será o potencial de funcionamento desse cérebro e a criação de sinaptogênese, que significa o quê? A comunicação neural. Mas eu ainda não acabei. Vocês observaram que eu só falei do fundo do cérebro. E o fundo do cérebro está pautado na decodificação dos 5 sentidos. Mas toda essa área frontal que fica aqui na frente do córtex frontal é uma área específica que eu costumo brincar que é a área do juízo. Ela é a última a ser formada. E vai formar mesmo, de fato, por volta dos 25, 30 anos. Mas para que ela tenha um ótimo funcionamento, é preciso que na infância a gente construa o quê? As redes neurais, a arquitetura necessária
para que essa área se desenvolva e a gente tenha garantido as nossas funções mais complexas, as nossas funções cognitivas, que diz respeito à atenção, concentração, raciocínio lógico, planejamento, tomada de decisão. Então, observem que o assunto é complexo, mas inteiramente, né, interessante. Ainda em relação a essa bolinha de isopor, por que eu uso essa bolinha? Porque eu falo da camada que envolve o cérebro, que é a córtex, e eu também falo sobre a área subcortical, que está dentro da bolinha, que são as áreas responsáveis pela memória e pela emoção, que também são fundamentais para o nosso conhecimento. Além disso, a gente precisa entender que nós temos dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e que eles controlam o nosso corpo de uma maneira invertida. Quando eu mexo a minha mão direita, o comando está no meu hemisfério esquerdo. E quando eu mexo a minha mão ou o meu lado esquerdo, o comando dessa ação não está na minha mão ou no meu pé. Quem comanda essa ação é o hemisfério contralateral. Então, dá para a gente perceber que essa é uma informação importante, bem fundamentada, embasada pela ciência e que nos traz robustez nas nossas ações. Ou seja, faz com que a gente tenha mais segurança na abordagem profissional, no mercado de trabalho. Hoje nós precisamos balizar as nossas práticas pelo conhecimento científico. A ciência, ela já é capaz de provar que as coisas funcionam e que a gente pode sim lançar mão desse conhecimento para melhorar a nossa capacidade no meio. Voltando então às nossas atividades e trazendo todo esse conhecimento para um contexto muito prático, o que nós precisamos entender? Que as experiências moldam o cérebro. Por que moldam? Porque biologicamente elas afetam o funcionamento da comunicação neural. Que comunicação é essa? Vamos lá, gente. Sinapses, a comunicação entre os neurônios, que são as células nervosas. E que atividades a gente deve fazer? Devemos proporcionar atividades que possam trazer diferentes estímulos. Observem as figuras. Nós temos atividades ao ar livre, atividades de encaixe, atividade de imaginação. Nós precisamos ensinar as crianças brincando, porque é brincando que ela vai estimular não só a camada de fora do cérebro, que é a córtex cerebral, mas também a área subcortical, que cuida das emoções. E tudo isso vai balizar as relações sociais também. Então, explorar diferentes desafios, trazer essa criança para a contação de história, para o desenvolvimento de vínculos, para a interação com os outros, com os seus pares, que são crianças da mesma idade, com os adultos, tudo isso faz com que haja modelagem cerebral. E nós sabemos que o desenvolvimento, ele depende de fatores genéticos e de fatores ambientais. E sabemos também que os fatores ambientais são fundamentais nesse processo. Existe uma área do conhecimento chamada epigenética que fala para a gente que o meio, os fatores ambientais, eles são capazes de expressar ou não alguns genes. Então, se você tem um meio enriquecido, com muitos estímulos, com muito afeto, por mais que você tenha uma carga genética diferente, a expressão da sua reação, do seu comportamento, da sua atitude no meio será positiva. Por quê? Porque você está vivenciando um estímulo favorável ao desenvolvimento de ações benéficas. Então, a epigenética, ela nos mostra que mesmo gêmeos que vivem sobre condições iguais, mas quando expostos a diferentes ambientes e diferentes experimentações, eles respondem de acordo com o meio. E isso mostra o poder da epigenética.
Tá aí um outro ponto que você deve se aprofundar e estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, para finalizar, é importante que a gente entenda que existe também uma situação que chama neuromitos, sobretudo quando relaciona-se o conhecimento da neurociência com a educação. Então, existem falsas afirmativas que, infelizmente, foram popularizadas e que a gente acaba acreditando. E que esses falsos cognatos, eles pouco contribuem para o desenvolvimento de algumas ações, sobretudo na sala de aula. Então, entender, por exemplo, que a gente funciona de forma diferente, que o lado direito e o lado esquerdo fazem diferentes funções. Por exemplo, o lado esquerdo é mais analítico e o lado direito é mais criativo e tem mais imaginação, não é uma compreensão correta, porque é um neuromito. O neuromito mais famoso é que a gente só usa 10% do cérebro. E não é verdade, a gente usa todo o cérebro. Mas no contexto da nossa aula e no desenvolvimento cerebral, eu chamo atenção para um neuromito que me incomoda muito, que é aquele assim, que cada criança tem o seu tempo, o seu desenvolvimento, que basta esperar. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a ciência já nos mostra que nos primeiros anos de vida está a maior capacidade de comunicação neural, que é o processo de sinaptogênese. E se a gente fica esperando, esperando, e essa criança não anda, não fala, ela está perdendo a oportunidade. Então, nós precisamos entender que essa criança, ela vai andar na hora certa, vai falar na hora certa, mas ela precisa de estímulos também para que isso aconteça. Não é assim, bebê nasceu, deixa ele quietinho, que ele vai falar no tempo dele e vai andar no tempo dele. Não, o bebê nasceu, ele precisa de amor, de carinho, de cuidados, e ele precisa de estímulos para adquirir força para manter esse tronco ereto, adquirir força nas perninhas e nos membros superiores para conseguir engatinhar. Ele precisa ter equilíbrio da cabeça para conseguir sentar-se e ficar de pé. Então, a estimulação é fundamental e a gente precisa entender que, como profissionais, nós precisamos providenciar estímulos para que isso aconteça. Então, o mito é esperar com que a criança fale no tempo dela, mas ela precisa começar a falar com 18 meses. Algumas palavras já precisam ser iniciadas. Aos 24 meses, que são 2 anos, a criança já precisa ter um processo de linguagem mais apurado, que tem a fala, o apontamento do que ela deseja, o próprio olhar, a expressão corporal, tudo isso é um processo de linguagem. Então, se é uma criança apática que não faz nada disso, é hora de levar para um neuropediatra, para uma avaliação de audiometria. Será que ela está escutando bem? Será que não está? Nós não podemos ficar esperando essa criança completar 4, 5 anos para tomar uma atitude. A atitude precisa ser tomada ali, com 2 anos. Por quê? Porque nós já sabemos, por conta do desenvolvimento da ciência, que em se tratando de cérebro, quanto maior for a nossa ação de forma precoce, melhor será o desenvolvimento desse sistema para a formação da arquitetura cerebral e para o desenvolvimento da criança no meio. E aí eu coloco vocês a pensarem, né, sobre as neuroatipicidades, que são os transtornos do espectro autista, o TDAH, a dislexia e muitas outras funções que nós precisamos de estimulação precoce para que essa rede neural seja estabelecida de um lugar um pouco mais fortalecido para que essa criança possa ter garantido seu desenvolvimento integral. E a Organização Mundial da Saúde, no relatório de 2018, coloca o seguinte, para que a gente
tenha esse conhecimento em mãos e para que a gente se mova no intuito de melhorar esse desenvolvimento infantil. Que os cuidados, eles devem ser adequados à saúde, à nutrição equilibrada e experiências enriquecedoras, compostas por estímulos variados. Que estímulos são esses? Esses que nós conversamos aqui com o Wilson, que tudo isso pode promover aprendizagem, exploração, que é essa pesquisa, essa observação do meio, né? Esse fortalecimento de vias neurais, que a criança está conhecendo tudo pela primeira vez, e o fortalecimento de vínculo. Tudo isso faz parte de uma base biológica que garante com que essa criança possa ter o seu desenvolvimento integral garantido. Quando a gente fala de desenvolvimento integral, precisamos pensar em 5 coisas: desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, social e linguístico, tá? Não se esqueçam disso. O nosso papo termina por aqui, fazendo com que você pense que nós precisamos construir o cérebro infantil. E para que a gente construa um cérebro infantil, nós precisamos de muitos engenheiros, de muitas mãos. Nós precisamos da escola, da família, da saúde, de uma rede de apoio, para que a gente possa garantir caminhos que sejam fortalecidos ao longo da vida e garantir que essa criança possa ter uma boa aprendizagem e uma boa relação com o meio onde ela vive. O trabalho, ele deve ser feito logo nos primeiros meses de vida, mas é lógico que a gente também tem que considerar uma gestação saudável, pois o bebê já tem células neurais lá na barriga da mãe. Quando ele sai, quando ele nasce, ele vai experienciar esse novo mundo. Mas a gente já precisa garantir alguns estímulos na barriga da mãe, como falar com o bebê. Essa mãe precisa fazer exercício, ter boa alimentação e não ter abuso e nem uso de álcool, drogas, cigarros e outras drogas. Então, garantir o desenvolvimento infantil é pensar numa gestação que seja saudável e acompanhada pelos exames e pelo profissional especializado e trazer essa criança para o mundo dentro de um espaço enriquecedor, com múltiplas variáveis de estímulos, boa alimentação e, sobretudo, amor e carinho. Os estudos mostram que mesmo crianças que têm um espaço, um meio mais empobrecido financeiramente, quando elas têm um ambiente com bons estímulos e amor, elas se desenvolvem muito bem. O cérebro é formatado e a arquitetura cerebral é robusta para que ela aprenda ao longo de toda a vida dela. Eu fico por aqui, deixo o meu obrigado em muitas línguas para vocês. Aqui está o meu QR Code, que é um grupo do Instagram formado por professores que gostam do assunto, onde eu publico algumas matérias, compartilho material científico, livros, e-books, materiais diversos para que a gente possa se aprofundar no assunto e compartilhar conhecimento, porque trocas são fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. André, esse era o meu recado para a turma. Agradeço pelo convite muito especial para estar com vocês no Congresso Internacional de Ciência e Educação, que é um prazer estar aqui falando com tanta gente e me coloco à disposição. Se você quiser bater um papinho, vamos? A gente pode ficar muito tempo batendo papo agora, viu, Mel? Que esse assunto me interessa muito. Eu acho que atualmente está faltando
né? Esses profissionais que realmente trabalhem com o desenvolvimento, né, infantil, e não isoladamente, mas que consiga fazer isso de forma mais integral possível, né? E aí, com a sua fala, eu tenho algumas observações, tenho alguns questionamentos, mas vamos começar com as observações primeiro. Eu concordo com tudo que você falou, e eu sinto que hoje, né, as pessoas, essa questão de esperar, né, ok, a criança vai ter o desenvolvimento dela, porém, se ela não tiver o estímulo adequado, esse desenvolvimento vai atrasar. E o que está acontecendo hoje, né? O que era esperado para uma criança de 6 anos estar fazendo, não acontece, vai acontecer com 8, 9 anos. Né? E aí vamos pensar aqui na nossa profissão. Para eu conseguir ensinar um esporte para ela, fazer a iniciação esportiva, se ela não tem o desenvolvimento todo completo, conseguir fazer transições de movimento, eu não consigo ensinar um esporte. Aí ela vai começar a aprender o esporte lá na adolescência, que já era para ter aprendido, e talvez começar o treinamento. Mas está atrasado, então eu não consigo nem ensinar um esporte. Né? E eu falo para os meus alunos que o ideal seria, relacionado ao esporte, que eu tivesse todo o estímulo motor possível, mesmo que ela não consiga chutar, mas ela tem o estímulo de se posicionar, né, de ter a postura, de movimentar as pernas, né? E que, para isso, depois, futuramente, vai ser usado no esporte. Mas não adianta eu querer ensinar alguém se ela não tem todo esse desenvolvimento completo. Né? Eu falo para os meus alunos, imagine ou lembre de uma criança para chutar. Né? Ela vai vir correndo, ela para e chuta. Mas por quê? Porque na fase de movimento dela é esse. Quando ela estiver mais madura, sim, ela vai conseguir fazer a transição de correr e chutar sem parar. Mas a gente está tendo esse atraso. Né? Isso está sendo, assim, ainda falta... Já tem estudos sobre isso, né? Mas ainda está sendo pouco. E aí mais um campo de trabalho para a gente, de pesquisa para a gente. Mas no dia a dia a gente observa muito isso. Né? Talvez falte a gente comprovar isso cientificamente, com métodos, né? Mas a gente observa isso, né? Eu não sei na sua prática como é que está. Sim, observo também. E com o uso excessivo de celular, isso foi agravado, né? Então, o que a gente observa é um contingente de pessoas cada vez mais sedentários, com uma má postura e com um estilo de vida fadado a ter problemas nos olhos, auditivos, por conta da tecnologia. Isso é muito sério. Se a gente olhar para a pirâmide do controle motor, que fala das atividades manipulativas, né, locomotoras, e a questão do equilíbrio, o que nós observamos é que a base já sai em atraso, a gente já queima a largada, né? Então, a importância da gente discutir isso. E até, André, tem uma coisa que me inquieta muito sobre a importância do profissional de educação física hoje nas creches, que são nos ambientes que envolvem as crianças de 0 a 3 anos. Nós estamos em alguns municípios na pré-escola, que não são muitos, que a pré-escola são crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Mas na creche, nós ainda não estamos nesse ambiente. E toda aprendizagem, ela inicia pelo ato motor. Então, a criança, ela se movimenta, ela vai aprender pela motricidade humana. Então, a importância de nós, enquanto profissionais, ocuparmos esses espaços e começarmos a rediscutir a nossa atuação no meio, que não está só pautada na escola ou na academia, mas nós temos múltiplas funcionalidades e quando a gente olha para a neuroatipicidade, nós temos um contingente de pessoas cada vez maior, que a estatística mostra dados alarmantes e a ciência, como fazendo um contraponto, que a estimulação precoce, de fato, pode ajudar essa pessoa a viver melhor. Mas a gente ainda não está conseguindo formar um profissional para que possa prestar esse tipo de atendimento. Então, a importância de discutir e ampliar esse debate para que a gente possa ter uma representação maior na sociedade. Né? Sim, a nossa interação quando é criança com o mundo é por meio do nosso corpo.
né? Literalmente, a gente tem que tocar, a gente tem que Põe sentir isso, né? Sentir mesmo que é macio, que é duro, que é áspero. Realmente, essa integração que a gente vai ter. E isso vai formando conhecimento, né? Sim. Vai formando capacidades. Vai formando novas sinapses, né? Isso mesmo. Comunicação neural. Né? Então, assim, quando a gente fala também de estimular, não é acelerar processos, né? Que às vezes acontece na escola, às vezes tem pai que quer que criança já comece a escrever. Não, ela ainda não tem habilidade, não tem formação óssea, não tem controle do corpo dela para escrever, né? Então a gente pensa que escrever é simplesmente pôr um lápis na mão. Não tem maturação cerebral. Não. As vias que estão em formação são sensoriais, são as vias mais grossas. Para escrever, por exemplo, é uma coordenação motora fina, muito específica, que está numa área limite entre a vermelhinha e a amarela. Então, o tempo ideal para se começar a fazer um processo de alfabetização é por volta dos 6 anos de idade mesmo. Sim. Né? E aí é que as pessoas acham que escrever é simplesmente colocar uma caneta na mão e mexer a mão, mas não. Se eu não tiver controle da minha postura, não tiver força para ficar sentado, tiver controle do meu ombro, do meu braço, manter meu cotovelo elevado, eu tenho tudo isso para fazer para conseguir escrever. Tudo isso primeiro. Então. E aí as pessoas acham que estimular é antecipar. Não, estimular é desenvolver tudo isso no tempo certo. Né? Fazer com que esse cérebro, além de receber informações, também consiga gerar respostas, né? Exatamente. Senão eu não consigo fazer as coisas. Os estudos mostram, por exemplo, que crianças que não têm equilíbrio não conseguem escrever bem. Que crianças que não têm noção de direção, frente, trás, um lado, outro, não estou nem falando direita e esquerda, só estou falando para frente, para trás, para o lado, para o outro, tá? Não conseguem entender a complexidade da matemática. Então, a importância desse movimento, né, desse ato motor, para estruturar um cérebro que seja capaz de aprender as coisas na hora certa. Sim, né? E é até porque, assim, para a gente realizar um movimento, a gente tem que antecipar todo ele dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro cria o movimento e a gente executa. Então, isso está tudo relacionado com matemática, com você escrever, com você falar, com você interpretar texto, né? E as pessoas acham que a educação física é só para brincar, correr atrás da bola. Não vê tudo isso que a gente faz também, né? E aí, uma outra observação e pergunta para você também é a seguinte. Hoje, né? Então, a gente até um pouco tempo atrás, a gente tinha muita preocupação de tempo de tela, né? Principalmente com relação a sobrepeso e obesidade, ok? Ainda continua isso, né? Mas também tinha essa questão de sedentarismo, né? Aí as crianças não tinham desenvolvimento adequado, e aí a gente sabe que crianças e adolescentes que não praticam atividade física e esporte, a chance dela não fazer na fase adulta é muito maior, né, do que quem já fez, parou e retornar. Né? Mas meu questionamento é o seguinte: hoje, com as telas, com essa hiperestimulação, né, visual principalmente, ok? Mas que vai lá só para o hospital, só vai para lá e depois ele só está aqui parado, né, e não desenvolve toda essa rede, né? E aí, consequentemente, quando você faz isso por meio de movimento, você também, o córtex frontal acaba sendo estimulado, porque tem que criar estratégia, ele tem que pensar no que vai fazer, e aí ele faz uma coisa, dói, machuca, aí ele vai pensar nas consequências, né? E no celular, não, tá tudo ali, né? E é muito rápido, né? Então, meu questionamento já tem estudos mostrando realmente que isso compromete essa questão da formação do cérebro, no geral? Tem. Infelizmente, tem. Tem um estudo com um N bem grande de sujeitos que foram submetidos é um tipo específico de exame que é o SPECT, que é como se fosse uma ressonância magnética, que a pessoa entra naquela máquina com barulhão.
E os estudos já mostram que as pessoas que estão há muito tempo com o celular, né, fazem uso de mais de 4 horas por dia, que ó, é facinho fazer uso mais de 4 horas por dia, a córtex cerebral, que é essa camadinha que envolve o cérebro, ela está mais fina, sobretudo nessa região amarela do lobo frontal. Então, os pesquisadores já estão fazendo algumas inferências de uma mudança na modelagem cerebral a partir dos nossos novos hábitos, que são os hábitos tecnológicos. E é por isso que hoje nós temos tantos avisos para não deixar a criança com menos de 2 anos em tela, porque de fato os estudos estão mostrando prejuízos importantes. Além disso, de ser observado uma mudança na estrutura do cérebro, né? Há também indicativos de mudança no estado de humor. Crianças que estão expostas à tela são mais agressivas, conseguem lidar com menor nível de complexidade com os problemas emocionais, né? Não tem muita paciência, estão dormindo mal. Então, tem uma série de situações e uma gama de informações hoje na ciência que já nos mostram muitos prejuízos. E aí, André, por mais que a gente esteja falando na infância, a gente também consegue ver esses efeitos negativos em outras fases da vida, sobretudo no envelhecimento, porque o idoso também está muito no celular, né? E o celular traz uma resposta rápida, pouco funcionamento de área frontal, né? Porque está tudo feito, está tudo resolvido, e os estímulos são estímulos pouco variados, porque você tem um estímulo sonoro e você tem um estímulo visual. O tato é a mesma coisa, não muda de textura, não muda de temperatura. Então, é uma preocupação mundial. Hoje, assim, na sua prática, né, você tem visto, eu tenho observado, né, então são poucos profissionais que realmente trabalham com essa população, né, nesse sentido de estimular, ou mesmo tentar reverter esse processo, né, porque por meio de estímulo você vai acabar voltando a ter, né, o caminho natural, né, que foi atrapalhado, mas que possa ser estimulado novamente, mas a gente vê poucos profissionais interessados nessa área, né? Porque também é aquela coisa, tem essa bagagem histórica e cultural deles, que na infância é só para brincar, e eles, quando eles eram crianças, também brincavam simplesmente, ninguém dava uma atividade direcionada, mas mesmo assim, eles não vão saber que eram direcionadas, né? Então, a gente vê poucas pessoas realmente que tenham conhecimento e trabalho nessa área, e é um campo de trabalho muito grande para a gente, né? Que, em tese, não vai faltar cliente para a gente, né? Mas você vê, assim, na sua prática, pessoas interessadas, nem que não seja direcionado para isso, mas que esteja direcionado para iniciação esportiva, não para o esporte propriamente dito, para recreação, que também acaba estimulando isso. Você vê esse interesse também, assim? Pequeno. Todo mundo se interessa por personal trainer. É pequeno, infelizmente. E quem está dominando o mercado hoje, especialmente em relação aos neurotípicos, né? Autismo, TDAH e outras situações, é o psicopedagogo ou psicopedagogo. Eu faço muitas supervisões com esses profissionais e eles têm resultados incríveis, porque toda essa supervisão é pautada no movimento. Então, eu sou muito procurada por esses profissionais para mostrar como o movimento modula o cérebro. E aí eles fazem essas práticas nas clínicas, mas os profissionais de educação física ainda não estão interessados no assunto. E olha que eu bato firme nessa situação, mas não tenho
muito sucesso. Eu também fico, assim, eu também falo, a gente tem um professor que ele tem uma clínica e atende exclusivamente não, mas muitas crianças, inclusive neurotípicas, e aí ele faz um trabalho fantástico, que é meu colega na faculdade, né, que é o Ivo, professor Ivo. Ele faz um trabalho fantástico, mas a gente vê poucas pessoas aqui na cidade mesmo, e os alunos mesmo não se interessam por isso. E aí acham que trabalhar e ter sucesso é ser personal. Né? Mas você pode ser personal de criança. Né? Eu até brinco com eles, assim, eu falo assim, meus filhos treinam desde criança. Eles fazem musculação desde criança, porque o simples fato de ficar de bruço e sustentar a cabeça, a força que tem que fazer, não é pouca força, é muita força. Então eu falo, meus filhos treinam desde criança, fazem musculação desde criança. Então vai ser personal de criança, mas, sabe? E aí não precisa ser academia, e aí a pessoa fica só na academia. Né? Não, leva para um campo de futebol, leva para uma quadra de areia, leva para a piscina, leva... E você tem muita coisa para fazer e proporcionar uma vida com qualidade para essas crianças, né? E futuros adultos. Né? É verdade. E é uma necessidade emergente, né? Sim, né? Aí você falou a questão da tela também, realmente, diretriz da pediatria, quem pegar a diretriz de pediatria não dá celular para o filho até os 6 anos de idade, pelo menos. É verdade, Né? Mas, aquela coisa, a gente já nasce, atualmente, a criança já nasce e praticamente ela recebe um celular. Não é nem uma madeira, ela já recebe um celular. E ainda, o que é pior, a gente vê um pai muito motivado que essa criança dá conta de fazer algumas coisas no celular, porque o celular é muito intuitivo. Sim. E ele foi desenvolvido com base no conhecimento da neurociência. Então, a cor já é atrativa para a criança clicar ali, né? A própria manipulação com os polegares, porque o polegar tem uma quantidade maior de neurotransmissor, e ele é mais específico, por isso que a gente consegue digitar rápido. E o pai acha isso o máximo, que ele nem sabe ler e escrever, mas ele consegue manipular e achar as coisas no celular. Né? Então, é uma tristeza a importância da gente multiplicar essa informação, e quanto mais pessoas estiverem sabendo sobre isso, melhor será, né, essa formação humana de um futuro que não está longe, está bem próximo. Uhum. Né? E nós estamos vivendo tudo isso. E o que é pior, a gente não tem precedente, a gente não conhece nada. Né? Por exemplo, nós somos aí da faixa dos 40 anos, e na nossa época, quando a gente chegava na escola, o professor sabia falar para a gente da profissão, que a gente poderia estudar, que a gente poderia fazer no futuro. Hoje o nosso aluno chega e a gente nem sabe o que vai ser das profissões, né? Algumas nem vão existir daqui 10 anos. Isso. Então, o futuro está muito incerto. Isso aumenta sintomas de ansiedade, depressão. E nós precisamos entender que o exercício, o ato motor, é algo natural que protege esse corpo. O exercício ele é capaz de produzir um remédio para o cérebro que protege o cérebro, que é um hormônio neurotrófico que protege o cérebro, que protege as ações dessas sinapses. E a gente, então, precisa fazer o quê? Fazer com que isso aconteça, com que a população seja ativa, com que as pessoas tenham consciência sobre isso. É mais fácil fazer exercício todo dia do que tomar um remédio, seja para diabetes, seja para hipertensão arterial, né? Então, esse processo ele é fundamental. E até quando a gente pensa na neuroatipicidade, não são todas que precisam de remédio. Muitas podem ser reguladas com exercício físico, né? Então, a importância da gente ocupar os espaços, saber o que está falando, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade na sociedade. Né? Sim. Eu adorei o papo, eu adorei sua palestra. Eu sempre assim, eu acho que é pouco tempo,
né? Mas eu sei que também é muito tempo, né? Assim, que você dispõe para a gente, esse tempo precioso seu, mas para a gente é pouco tempo para conversar, discutir, trazer novas informações, trazer conhecimento para os alunos, né? Que é o objetivo, né, desse congresso, das palestras é esse, trazer conhecimento, trazer informações para que eles possam se aprofundar, possam ser profissionais melhores. Né? Eu agradeço muito a sua participação mesmo. Espero a gente ter oportunidade de novos encontros. Tá? Eu agradeço muito mesmo. Ok? Se você quiser fazer últimas considerações, e aí depois a gente vai para o encerramento. Eu que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição. Sempre que vocês precisarem, estarei por aqui, tá? E se quem nos ouve quer conversar um pouco mais, se ficou com uma dúvida, vai para as redes sociais, vocês me encontram em @mel.oliane. Eu sempre procuro estar muito disponível e eu gosto muito do que faço e gosto muito de pessoas, então será um prazer conversar com quem quiser saber um pouco mais, trocar informação. A gente nunca sabe tudo, então essa troca entre pessoas, entre experiência é valiosa e eu ficaria muito feliz de te encontrar nas redes sociais. Então, pelo menos passa lá e me dá um oi. Mel, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que agregará muito nas vidas pessoais e profissionais dos nossos alunos. Tá? E em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação, que foi enriquecedora mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço e um beijão para todo mundo.